Prazer, Laércio Bonfim. Prazer é meu, viu, Genivaldo? Olha, o entrevistado do Conversa Franca de hoje é o médico, ex-prefeito e pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, Laércio Bonfim. Vai ser um prazer fazer o programa com você. Vamos falar de tudo e todas as perguntas vão ser respondidas. Essa biografia eu quero. Esse daqui é um presente que eu vou estar trazendo aqui, quero entregar para você, a nossa biografia. Tá um pouco do Laércio Bonfim, tá aí, dá para você entender o político. Agora é importante ressaltar para você que hoje é um político conhecido, um ex-prefeito, um pré-candidato a governador do estado do Maranhão, médico, respeitado por excelência na aplicação da profissão da medicina. As pessoas às vezes perguntam, Laércio Bonfim, como foi esse início de vida do Laércio Bonfim? Como foi nascer numa cidade pequena do Piauí, uma cidade com imensa dificuldade, uma família com imensa dificuldade? Como foi esse início do Laércio Bonfim? Então, como qualquer brasileiro hoje que tem 40 anos, né, que tenha mais de 40 anos, foi uma vida bem difícil. Hoje as pessoas conhecem uma vida mais sofisticada, mais dada à tecnologia. Você nem imagina como foi lá no passado, né? Sem tanta tecnologia, às vezes até sem energia, né? A energia é uma coisa tão recente para nós brasileiros. Mas o Laércio Bonfim foi um homem que teve uma infância bem difícil, tudo era muito difícil. Eu sou filho de uma professora e hoje de um vaqueiro, né? E que não tínhamos uma vida fácil lá no início. Meu pai não tinha nem sequer uma casa. Então, eu não vou dizer que eu fui uma criança infeliz. Não, eu fui uma criança muito feliz. Eu tive uma infância muito bonita. Fui criado num lar que tinha muito amor. Não tinha dinheiro, mas tinha amor, né? Não tinha dinheiro, mas tinha respeito. Então eu fui criado num lar com muito amor. Então eu tive uma infância muito bonita, regada à pobreza, mas muito bonita. Era uma cidade do Piauí extremamente pobre, né? Lá não tinha riqueza, né? Uma ou outra família que tinha riqueza, o restante todo mundo era igual, todo mundo era pobre. Então, eu fui uma criança que não tinha uma casa de verdade para morar. Eu tinha muita dificuldade para dormir. Muita dificuldade para dormir. É uma coisa que eu lembro até hoje. Eu tinha muita dificuldade para dormir porque a minha casa era uma casa de adobo e ela era toda rachada. Agora você fala casa de adobo, eu lendo aqui sua biografia, muito bem escrita, bem detalhada e pesquisada. Aqui fala que com 7 anos de idade você ajudou ali, junto com seus irmãos, pais, mães, parentes, a construir a primeira casa própria. Lá no Piauí tem essa curiosidade. Toda casa tem um barreiro no fundo. Onde extrai o barro. Toda casa tinha um barreiro onde se extraía o barro para fazer o adobo. Então, todo quintal lá naquela cidade que eu morava sempre tinha um barreiro, aquele buraco que as pessoas extraíam o barro, fazia o adobo e construía suas casas. Era um João de barro, digamos assim. E todo terreiro, né? Todo fundo de casa lá, todo mundo que tinha um quintal tinha essa curiosidade. Sempre tinha um buraco, né? Que eram os barreiros. E eu, quando era criança, eu lembro como se fosse hoje, meu pai colocava nós dentro do buraco lá, ia amassar o barro com os pezinhos, ficava amassando o barro, jogava água, ele derrubava a cabeceira do barreiro, aquele barro encostava lá, jogava água dentro e a gente ficava com os pezinhos, ficava batendo, amassando aquele barro com os pés, e meu pai jogava para fora em cima daquela forma e ia fazendo aquele adobo, e aquele adobo daqui a pouco, quando endurecia, ia servir para fazer a casa. E foi mais ou menos assim. Eu lembro até da construção da minha casa. E isso me moldou como político, foi muito importante para a minha vida. Porque quando eu me tornei um político de mandato, a primeira coisa que eu fiz foi
tentar acabar com tudo quanto era de casa de barro, casa de taipa, onde eu era prefeito. Eu só descansei quando eu acabei. Naquela cidade que eu fui prefeito, enquanto eu era prefeito, não tinha uma casa de taipa, de barro na cidade. Não tinha. Nós acabamos. Eu lembro de uma vez que em uma semana nós acabamos com 4. Eu construí 4 casinhas pedindo ajuda, né? Às vezes a prefeitura era pobre, não dava para sobrar dinheiro para construir uma casinha só com dinheiro do prefeito. Teve uma semana que eu construí 4 casinhas pedindo ajuda. As pessoas vinham à minha luta, eu ia para dentro do trabalho, ia para dentro da construção, e as pessoas passavam lá e diziam: oh, vou doar 4 sacos de cimento, 5 sacos de cimento, eu vou doar 500 tijolos. Era uma espécie de mutirão, né? Eu botava os pedreiros da prefeitura tudo ali dentro, as pessoas passavam e construímos muitas casas dessa forma. Agora, eu lendo sua biografia aqui, eu li bem ontem e hoje pela manhã, existe uma promessa que você fez à sua mãe aqui, né? Se chegasse a ser prefeito, seu salário seria doado para a construção de casa. Eu sempre... A famosa casa solidária. Eu fui um homem que cresci, eu fui uma criança que crescia sonhando, os meninos cresciam sonhando em ser advogado, médico, caminhoneiro. Eu sonhava em ser prefeito. Tudo que eu ia fazer era falando de discurso político. Eu adorava conhecer história de políticos. Então eu sonhei, eu cresci sonhando em ser prefeito. Então eu dizia para minha mãe: ó, mamãe, quando eu crescer, eu vou ser candidato a prefeito, e quando eu for candidato, eu vou prometer que quando eu for prefeito eu não vou ter salário, eu vou pegar meu salário e vou fazer casas para quem precisa de casa. E eu, graças a Deus, isso eu consegui fazer enquanto prefeito. Nunca tive um salário de prefeito, mas eu fiz muita gente feliz, muitas famílias mudaram, transformaram suas vidas, obtendo um lar. Agora, tem uma história aqui interessante na sua biografia, que você falava muito sobre política com seu pai. E seu pai, às vezes, falava para você de determinado prefeito, na época, da cidade que vocês moravam, que humilhava as pessoas, que nas festinhas pegava os sacos de bombom, rasgava, jogava para cima, ali para o menino pegar, como se fosse ali uma espécie de degradação moral até. E essas histórias do seu pai, falando de políticos que humilhavam a população, até onde isso impactou a criança e até onde isso veio para o político Laésio Bonfim e moldou a sua característica de fazer política e ideologia? Olha, eu fui eleito com 54% dos votos na minha cidade. Quando eu fui reeleito, eu já fui reeleito com mais de 90% dos votos. Isso daí serviu para mim assim, nunca persegui ninguém, nunca persegui um adversário. Quando terminou meu primeiro mandato, eu não tinha adversários, eu tinha só aliados, eu não tinha um grupo adversário. Ele se formou lá para ter um candidato às pressas, porque não tinha mais um desenho de um adversário propriamente dito. Porque eu tratava o adversário com respeito. Eu nunca tinha sido tratado com respeito. À medida que ele foi tratado com respeito, os serviços de saúde, de educação, de infraestrutura servia também para ele, ele começou a olhar para mim com outros olhos. Isso daí faz parte da minha eu fui moldado assim, eu fui moldado numa cidade em que os adversários iam para cima dos aliados, iam para cima um dos outros e tentavam se destruir, se destruir. E eu vi que muitas vidas se perdiam daquele. Eu escutei muitas histórias de muitas pessoas que perdiam a vida por conta disso, que o prefeito não deu o carro, que o prefeito, quando oferecia o carro, não dava o diesel para aquela pessoa se deslocar com seu filho doente. Então, aquilo dali moldou o Laésio como ser humano. Então, eu nunca fui um político perseguidor, eu nunca persegui um adversário político. Pelo contrário, a pessoa ser reeleita com mais de 90% dos votos é sinal de que ele não foi um mau político, nem para os seus adversários. Agora, é interessante, a cidade que você esteve durante 6 anos, você
ganhou as eleições em 2016, se reelegeu em 2020, ficou até 2022, quando se descompatibilizou para ser pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. E, de fato, concretizou sendo candidato ao governo do estado do Maranhão em 2022. Como é que um prefeito de uma cidade, podemos dizer, pequena, do estado do Maranhão, consegue se descompatibilizar para ser candidato a governo do estado em 2022, partir para uma campanha onde já tinham gigantes consolidados, com percentual em pesquisa, com estruturas enormes e você conseguiu, por muito pouco, acho que por 1%, uma fração aí, não levar a eleição para o segundo turno, onde os críticos e os analistas de política do estado do Maranhão diziam que se fosse para o segundo turno você seria eleito. Qual a receita, qual foi o segredo do Laércio Bonfim nesse processo? Olha, a rede social ajudou muito. Já começou a ser muito forte. Em 2021 a rede social já estava bem forte. Já chegava a muitos lares, o WhatsApp, o Instagram. E a gente fez essa aposta nas redes sociais. Mostrar um governo. Agora, todo mundo podia ter mostrado um governo, e por que todo mundo não conseguiu se destacar? Você conhecia algum prefeito que doava o salário? Não. Na história do Maranhão nunca nem tinha. Eu vi, a primeira vez que eu ouvi falar, me disseram, lá em São Pedro dos Crentes tem um prefeito que o salário dele, ele constrói casa para as pessoas. Se você procurar no Google, na IA, qual o prefeito que deu o maior salto na educação, vai aparecer lá, São Pedro dos Crentes. Nós demos um salto de 111 posição no IDEB. Nós éramos a 113ª posição no fundo. Eu entreguei com o número 2 do estado do Maranhão inteiro. Então, isso daí eu levava para as ruas. O prefeito que, mesmo tendo o menor município, o menor orçamento, ele foi o prefeito que mais fez casas para quem precisava de casa. Ninguém fez mais pelo habitacional do que o prefeito de São Pedro dos Crentes. Isso também era um diferencial nas ruas por onde nós passávamos. Se você perguntar, o teu governo... Meu governo foi muito importante. Foi um divisor de águas no Maranhão. O meu governo hoje faz com que muitos prefeitos possam sonhar em galgar um espaço muito maior no futuro, usando uma boa gestão comum. Olha, você já ouviu falar num prefeito que pagava 17 salários aos servidores em um único ano? Não. São Pedro dos Crentes. O Laércio Bonfim fez isso. Porque sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro. Você fala que sobrava dinheiro. Agora, olhando ali a lente do Conversa Franca, por que sobrava dinheiro? Muito simples. Olha, o dinheiro não se faz dinheiro. Você sabe muito bem, não se faz dinheiro. Mas se você trata bem o dinheiro público, ele sobra. Se você não roubar, ele sobra. É simples. Olha, tem uma política da esquerda que eu admiro muito, chama-se Heloísa Helena. Hoje ela é deputada pelo Rio de Janeiro, já foi senadora por Alagoas, já foi vereadora. Mas ela disse assim, se você conhecer um político rico, é porque ele roubou. Porque não tem condição de você ser rico na política. Não tem. Você ganha salário. Como é que da noite para o dia você aparece com tanto dinheiro? É sinal de que você roubou. E se você não rouba, sobra dinheiro. Olha, nós construímos quase 15% de residência de um município inteiro. Em 4 anos, em 5 anos de mandato. Proporcionalmente, né? 15% de um município inteiro, das casas de um município inteiro, nós construímos em pouco mais de 5 anos. Por quê? Porque sobrava dinheiro. Você pagar 17 salários aos professores, por quê? Porque sobrava dinheiro. E quando é que sobra dinheiro? Quando você não tira. Quando você não rouba. Se você não rouba, sobra. Essa é a grande diferença. Isso fez toda a diferença na minha vida. Talvez você pense assim, não, isso é só demagogia. Mas se você for lá no meu município, você vai ver. Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Tem uma ponte em cima de um córrego chamado Santa Rosa, que liga o bairro ao centro. Santa Rosa divide o bairro do centro. A Rosiana Sarney construiu uma ponte lá.
nesse córrego Santa Rosa, no último mandato dela. E custou R$354 mil aquela ponte. Depois de 10 anos, eu fui prefeito nessa cidade. E fiz a mesma ponte, ou seja, fiz a ponte 100 metros depois, do mesmo tamanho, em cima do mesmo córrego. E quanto foi que ela custou? O mesmo valor? R$54 mil. Depois de 10 anos, a ponte com a mesma estrutura só custou R$54 mil. Menos da metade do que custou 10 anos atrás. 5 vezes menos, 6 vezes menos do que há 10 anos atrás. Você vai ver 1 quilômetro de asfalto feito por mim. Eu não fiz 2, eu só fiz 1 quilômetro de asfalto, com recursos próprios. Ninguém me dava, nunca me deram nada de emenda. Mas eu fiz asfalto. Só que o meu asfalto, enquanto o asfalto deles, eles botam a placa, 1,5 milhão, 1 milhão, 1 milhão e 200 por quilômetro, o quilômetro de asfalto custou apenas R$170 mil. Aí tu imagina. Se eu conseguir fazer 1 quilômetro de asfalto com R$170 mil, se você for lá, isso já terminou meu mandato, isso foi no final do meu primeiro mandato, né? Isso já está com mais de 4 anos, o asfalto não tem um buraco sequer. E custou 10 vezes, ou quase 10 vezes, menos do que o valor que eles fazem hoje. Então você acha que o que de fato diferencia a boa política para aquela política ruim é a ação de honestidade do agente político? Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Se você vê, vamos pegar a maioria das cidades do Maranhão, a maioria, são 217 cidades do Maranhão. Eu desafio 30 cidades do Maranhão fazer as mesmas ações que a minha São Pedro dos Crentes faz em saúde pública até hoje. Eu desafio 30 cidades no Maranhão fazerem o mesmo que nós fazemos por saúde. Você pode perguntar, das 217 cidades do Maranhão, se 30 delas realizam parto cesariana todo dia, realizam hérnias inguinais, umbilicais, com tela, realizam apendicite, realizam esterectomia, realizem colecistectomia retirada da vesícula. Eu desafio as 217 cidades, eu aposto se aparecer mais de 30 que fazem a mesma coisa que São Pedro faz. E até outro dia, ninguém sabia quem era São Pedro dos Crentes. Não é? Nem que existia no mapa do Maranhão. Exatamente. Agora, se você pegar, ontem saiu o mapa das 20 melhores e das 20 piores cidades do Maranhão. Adivinha quem está entre as 15 melhores cidades do Maranhão? São Pedro dos Crentes. São Pedro dos Crentes. Isso é resposta de gestão. Uma cidade que não se encontrava no mapa praticamente e que hoje configura entre as 20 melhores cidades do estado do Maranhão. E que tem um ex-prefeito que foi candidato e o segundo colocado na última eleição para governador. E que apareceu para o restante do Maranhão com gestos que envolvem saúde, infraestrutura, educação. Olha, você já ouviu falar de um prefeito que plantava merenda escolar para que o aluno fosse para assistir aula? Olha, não adianta você dar o melhor professor, não adianta você levar o melhor livro, dar tablet para as crianças levar para a escola. Não adianta se ela tiver que passar 6 horas na escola de barriga vazia. Por que os programas do governo do estado não dão respostas educacionais convenientes e convincentes para o público maranhense? É simples. Ele distribuiu não sei quantos mil tablets. Só que menos de 1/3 dos adolescentes matriculados nas escolas do governo tem merenda. Não aprende, não adianta você dar o melhor instrumento se você não der a comida para forrar aquele estômago que está vazio, ele não se concentra para aprender. E o prefeito de São Pedro dos Crentes, ele arrendou uma propriedade,
colocou os tratores da prefeitura dentro dessa propriedade, plantou arroz, colheu, vendeu o excedente, investiu na merenda escolar, colocou uma merenda escolar com mais proteína, aí as crianças iam para a escola, enchiam a barriguinha e conseguia ter mais aprendizado. O professor altamente preparado, por quê? Porque ele estava recebendo 17 salários em um único ano. Aquele professor estava motivado a Muito entrar valorizado, na sala. né? Valorizadíssimo. Valorizadíssimo. O professor ele se sentia valorizado. O professor, quando eu saí de lá, eu criei um Instituto de Previdência Própria para o município. O Instituto de Previdência Própria para o município. Um professor hoje, 40 horas no meu município. Escute, um professor, 40 horas no meu município, aposentado pelo Instituto de Previdência Própria, ele recebe mais de 11 mil reais por mês. 11 mil reais por mês. Enquanto que o mesmo professor de qualquer outro município do Maranhão, que não tem Instituto de Previdência Própria, que esteja aposentado pelo INSS, mal vai receber o teto do INSS, que é cerca de 4.500 reais, 7 mil reais, no máximo. Agora, importante, eu andei pesquisando bastante e, de fato, é fato o que você falou sobre a cidade de São Pedro dos Crentes. Agora, eu ainda me atendo aqui à sua biografia, na sua cidade, que é a cidade de Marcos Freitas, lá no estado do Piauí, cidade pequena, humilde naquele período. Você nasceu em 1978 e, de fato, existe muita coisa legal que você vivenciou naquela cidade, como o primeiro cidadão da cidade de Marcos Parente a se tornar médico, né? Se formar em medicina. Como foi essa emoção sua? Você ligou para sua mãe, eu estava lendo aqui, e a emoção da família, aquela coisa. Foi uma vitória pessoal do Laércio Bonfim? Olha, naquele tempo se fazia vestibular só uma vez por ano. Só uma vez por ano se fazia vestibular. Era o vestibular, uma vez por ano. Não tinha escolas particulares, como tem hoje aqui mesmo em Codó. Aqueles cursos preparatórios? Não, tinha um cursinho, você passava um ano inteiro fazendo cursinho para no final do ano você arriscar uma das vagas. E naquela época só existia 40 vagas para medicina. Isso no estado? No estado existia 40 vagas para estadual e 60 vagas para federal. Então era 100 vagas. Muito restrito, Mas né? eu só concorria às vagas da estadual. Eu não concorria nas vagas da federal. Porque tinha um detalhe. Tinha tal da inscrição. E aí eu não tinha dinheiro para fazer as duas inscrições. Eu tinha que arriscar só uma. O negócio era pesado para meu lado. Então eu me inscrevi na estadual, que era mais barato a inscrição. E eu fiz o vestibular para medicina. Era 40 vagas. Aí eu fiz e acabava o ano ali, fazia a prova, acabava o ano. Depois de meses era que recebia o resultado, um mês e meio. E eu fui para o interior, para a cidade de Marcos Parente. Eu fiz em Teresina e fui para Marcos Parente. Aí no dia que saiu o resultado, era aquela muvuca no rádio. Só isso não falava em televisão, era no rádio, não tinha rede social, era rádio. Então as pessoas se ligavam no rádio naquele dia. E falava nome, milhares de nomes, vários cursos. E na hora do curso de medicina, o meu nome era o 39º, era 40 vagas, eu passei em 39. Então acho que as pessoas foram ouvindo aquele rádio e de vários cursos terminaram não escutando o meu nome. E a rádio não pegava na minha cidade, era no interior do interior. Pegava nas grandes cidades, então as pessoas não ouviram meu nome. Daqui a pouco eu escutava fogos de artifício na cidade. Alguém passou para enfermagem, alguém passou para isso, passou para aquilo, né? E era o maior foguetório lá na cidade pequena, todo mundo comemorando. E meu nome, ninguém escutou meu nome. Então naquele dia eu me tranquei no meu quarto e foi o dia mais triste que eu já passei. Passei um ano todo estudando. E aí perdi o vestibular, ninguém escutou meu nome, eu perdi. Aí no dia seguinte minha mãe bateu no quarto e me tirou do quarto. E aí, meu filho, toma banho e vai para casa da tua avó, que é para o dia passar mais rápido. Lá ela sabia que eu gostava da casa da minha avó, lá jogava bola, se distraía. E aí, enquanto eu estava tomando banho, eu escutei uma vizinha gritar à minha mãe, Cione, o nome da minha mãe é Alcione, diz assim, a dona das dores.
ela gritou: Cione, Justino viu o nome do Laésio. No dia seguinte já saía nos jornais. Viu o nome do Laésio, eu chego, me arrepio todo. Justino escutou o nome de Laésio, ouviu o nome do Laésio no jornal. Ela: não, Dardô. Minha mãe: não, Dardô, duvidando, né? Não, Cione, é verdade. Aí a mamãe pegou o telefone, naquele tempo aquele telefone, minha mãe foi e ligou para um parente nosso lá em Teresina. E aí ela ficou de ir comprar o jornal para olhar. Aí a mamãe ficou aqui esperando. Ela foi, comprou o jornal e abriu lá na página de medicina e correu o nome até pá. Aí eu escutei a mamãe dizendo assim: é mesmo, fulano? Eu ali cético, dentro do banheiro, eu já tinha até ligado o chuveiro. Aí eu desliguei o chuveiro para escutar. Aí mamãe disse assim: mas fulano, meu nome tem um H. Fulano, vê se tem H mesmo no nome dele, no nome que tem lá na lista. E ela foi, eu lembro como se fosse hoje, ela disse: tem tia. Eram umas primas minhas. Tem, tia. Então, foi assim. Então, depois que todo mundo fez a festa, no dia seguinte, foi que escutaram e viram o meu nome. Então, foi uma emoção que até hoje eu me emociono. Eu quero agradecer o pré-candidato a governo do estado do Maranhão, Laésio Bonfim, e dizer que esse foi o Conversa Franca de hoje.